E tá gravando? Fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aí no canal, onde a gente tá dando continuidade aí ao teu edital, né, aí para o concurso do BNDES com foco aí em cibersegurança, beleza? Trouxe aí, para ser bem direto, trouxe aí mais algumas questões referente ao item 1.5, beleza? O item 1.5 que vai falar aí de ataques aos protocolos de comunicação, beleza? Trouxe aí em torno de é, acho que 25 questões. Deixa eu só confirmar aqui novamente. Isso mesmo, 26 questões. Hoje tô empolgado. Espero que você esteja empolgado aí também nesse projeto. Vamos tentar bater o máximo de conteúdo do edital, ou pelo menos, se não der para bater o edital inteiro, né? Eu vou tentar trazer ali pelo menos os assuntos mais importantes no que tange realmente a cibersegurança, né? Que eu julgo, né, ser mais importante. E a gente tenta tocar o barco, beleza? Tranquilo? Então, se você não se inscreveu nesse canal, cara, pô, dá o joinha, se inscreva no canal para você receber as notificações, porque eu, ao longo desses dias aí, das próximas semanas, eu vou estar gravando aula, então, para você realmente ser notificado, espero que você se inscreva para você conseguir e curtir aí, para dar um apoio aí pro nosso canal. E outra, preciso muito que vocês deem o feedback das aulas, cara. Preciso saber se os exemplos que eu tô dando tá de acordo com a realidade aí, vocês conseguem realmente compreender, vocês conseguem aflorar um pouco o entendimento, porque essa é a ideia. Aqui, não veja que a gente está resolvendo questões só por resolver. Eu sei que vocês estão estudando, buscando conteúdos aí na internet, mas muitas das vezes esses conteúdos aí são muito teóricos. Então, se a gente não partir de um ponto de vista das questões, mesmo que sejam questões criadas, né, pelo menos para a gente fazer as interconexões entre os assuntos, né, e fortalecer o entendimento de vocês, não apenas para a prova teórica, né, objetiva, mas para a prova discursiva, para justamente vocês terem conteúdo suficiente, bagagem suficiente, conhecimento e detalhamentos, né, que muitas das vezes vão ser importantes e esses pensamentos, né, referente a esses conteúdos, eles vão vir na hora ali da mente. Você vai começar a lembrar dos exemplos, né, ainda mais em resolução de exercício, né. Então, espero aí que esteja ajudando vocês. Esse é o objetivo, beleza? Então, eu preciso muito do feedback de vocês, beleza? Comenta, curta, se inscreva aí no canal, beleza, galera? Então, sem mais delongas, deixa eu sair aqui da tela, como de costume, e a gente vai resolver as questões, beleza? Vamos lá. Já de cara, tá? Já coloquei aqui, veja isso, tá? Ataques aos protocolos de comunicação, então é o item 1.5 aí do seu edital. Trouxe uma questão aqui de 2016, não é da Banca 6 Gran Rio, beleza? Mas eu achei legal pelo tema, né? Nas aulas passadas a gente chegou a comentar também sobre negação de serviço, e como eu vi essa questão, eu gostaria de trazer aí como exemplo para vocês, beleza? Então vamos lá. Deixa eu colocar aqui o desenho da caneta, botar a cor vermelha, beleza, vamos lá. Tá gravando direitinho? Tranquilo. Deixa eu só diminuir aqui a tela para mim e simbora. Vamos lá, galera. Questão logo de cara, não é a questão número 1, mas é uma questão ainda da banca FunRio, tá? Onde trouxe a seguinte questão. Os sistemas de detecção e prevenção de intrusão, pode-se dizer ali seu IDS e IPS, tá? Vem se tornando cada vez mais importantes na área de segurança de rede de computadores, na medida em que auxiliam na prevenção de ataques que podem explorar brechas em firewall e antivírus. Os tipos mais comuns de intrusão são a evasão, a inserção, a negação de serviço e a varredura de portas. São exemplos de ataque de negação de serviço. Nas aulas passadas a gente até viu alguns exemplos de ataque de negação de serviço, usando ali um ataque distribuído de forma refletida, né, de forma reflexiva, usando servidores intermediários para expandir, né, o tráfego de pacote para as vítimas, beleza? Ou seja, não sei se você lembra que a gente enviava um pacote SYN, beleza? Esse pacote SYN era um pacote menor,
Quando chegava nesses servidores intermediários, esses servidores intermediários respondiam para as vítimas, uma vez que o IP de origem era forjado também, beleza? E ampliava, né? E refletia esse ataque com os pacotes do que? Sim, ACK maiores, né? Muito maiores, e refletia e ampliava esse ataque, né? Esse envio em massa desses pacotes para as vítimas, beleza? Então, o nosso ataque de negação de serviço que podem ser detectados por ferramentas de detecção de intrusão alternativas. Quais são esses exemplos? Mesmo se você não soubesse todas as alternativas, de acordo com as aulas passadas, você conseguiria matar a questão por eliminação. Vamos supor, bom, a gente já sabe que ataques de negação de serviço, o DOS ou DDoS, tá? Não tem a ver nem com o URL, né? Nem com o long URL, beleza? Case sensitive? Não faz sentido também, né? Aquela sensibilidade ali de letras maiúsculas, minúsculas, que alguns sistemas operacionais têm. O Linux, por exemplo, é case sensitive, beleza? Fingerprint não faz muito sentido, porque fingerprint, né, já de cara, como de acordo com a aula passada, a gente viu que o fingerprint ele faz parte ali de um processo dentro do footprint, que é a primeira fase ali, efetivamente, de etapas de um ataque, né? Ou seja, a gente tem um footprint, a gente fez até uma diferenciação do fingerprint para com footprint, né? A gente fez até a diferenciação porque o footprint ele é uma técnica de buscar coletar informações públicas em algo mais amplo, né? E o fingerprint ele atuava especificamente ali para coletar o que? Versões e nomes dos sistemas operacionais, né? Ou seja, coisa que não teria nada a ver, né, efetivamente com um ataque de DDoS ou negação de serviço, seja distribuído ou até reflexivo, por exemplo. Beleza? Então, já de cara, a gente já conseguiria matar aí letra A. Beleza? Professor, eu conseguiria efetivamente detectar que o SymFlood, ou seja, a inundação de pacotes SYN, como a gente viu na aula passada, né? Eu sei que é um ataque de DDoS. O DP Storm, ou seja, a tempestade ou a inundação, né? Tempestade de pacotes UDPs ou a inundação de pacotes UDPs é basicamente o mesmo, tem a mesma arquitetura, né? A mesma arquitetura, o mesmo funcionamento do SymFlood, por exemplo, onde o atacante, ele vai fazer o quê? Ele vai enviar pacotes UDPs, tá? Para quem? Para uma série de servidores intermediários, beleza? Uma série de servidores intermediários, tá? Ele vai mandar vários pacotes, uma enxurrada ou um storm, né? Uma tempestade aí de pacotes UDPs menores, tá? Essa é a ideia, menores para estes, vou até colocar de outra cor, vou botar um roxo, para estes servidores intermediários, que por consequência vai pegar esses pacotes UDPs e vai aumentar esse mesmo pacote UDP para uma vítima que está lá com o seu laptop, por exemplo, beleza? Ou seja, esses servidores intermediários vão enviar uma enxurrada ou um storm de pacotes UDPs maiores do que os pacotes originais, beleza? Advindos de quem? Do atacante, beleza? Basicamente seria isso, tranquilo? Agora, professor, o senhor pode me explicar esse Jolt 2, esse Jolt 2, ou seja, esse Jolt 2 ou Jolt 2, eles são pacotes IPs fragmentados, tá? É até bom você anotar aí, ou seja, são pacotes IPs fragmentados. Mas eles são tão fragmentados e tão pequenos, efetivamente, que no ataque do Jolt 2, o atacante ele vinha uma série de pacotes IPs fragmentados de forma maliciosa. Ou seja, é como se esses pacotes eles são projetados para ser pequenos mesmo, mal formados, ou seja, além de serem fragmentados, eles são mal
mal formados, tá? Só para você ter uma ideia. O que dificulta o quê? Quando esses pacotes chegarem, né, no destino, o próprio destino ou o sistema-alvo vai sentir dificuldade de reconstruir esse conjunto de pacotes menores e de pacotes mal formulados, tá? E isso vai gerar o quê? Isso gera automaticamente, como o sistema-alvo vai ter dificuldade em pegar todos esses pacotes, né, mal formulados e fragmentados, ele vai sobrecarregar o próprio sistema-alvo. Beleza? Essa é a ideia. Ou seja, a manipulação inadequada desses fragmentos pela própria vítima, né, pelo próprio sistema-alvo, resulta em um consumo excessivo de recursos, tá? Seja como memória, capacidade de processamento, por exemplo. Beleza? Então, é uma espécie aí de ataque ao protocolo IP, né? Com o intuito de negar um serviço. Beleza? Por meio de quê? Por meio de pacotes IPs fragmentados e mal formulados, tá? Tranquilo? E Smurf. Aqui é interessante. O Smurf Attack nada mais nada menos do que é como se o atacante ele enviasse pacotes de CMPs, tá? Para uma rede, né, uma rede de servidores intermediários, por exemplo, de uma rede de máquinas que estão sendo controladas pelo atacante, tá? Ou seja, esse envio de pacotes ICMPs, eles têm o endereço IP de origem falsificado, né, modificado, o que causa um grande aumento aí, né, massivo no tráfego, entendeu? Ou seja, todas as máquinas, no Smurf Attack, o que acontece basicamente? Todas as máquinas recebem um ICMP do tipo... Deixa eu ver se eu... Vou fazer o seguinte, vou abrir aqui um PowerPoint. Aí vai ficar mais fácil de eu explicar isso para vocês. Isso aqui é interessante vocês entenderem a anatomia desse ataque, tá? Vamos lá. Vou criar várias páginas em branco. Beleza. Tranquilo. Vamos lá. Esse Smurf, só para vocês terem uma ideia. A gente está falando aqui do Smurf Attack. Só para vocês terem uma ideia. Imagina que a gente tem um atacante aqui. Atacante. Só para a gente ter uma ideia mesmo. Beleza? E imagina que a gente tem uma série de servidores, tá? Uma série, milhões de servidores espalhados aí pelo mundo, onde eles são controlados por esse atacante, tá? E imagina aqui que a gente tem um servidor web de alguma empresa qualquer. E a gente quer indisponibilizar esse cara por meio do ataque Smurf. O que vai acontecer aqui de fato? Vai acontecer isso aqui, ó. Ou seja, o atacante ele envia pacotes. Ele vai enviar uma série de pacotes a toda essa rede aqui de amplificação de servidores intermediários, ou seja, servidores intermediários. Não precisa ser servidor, né? Pode ser máquinas, estações de trabalho, né? Intermediários, tá? Ou seja, esse pacote aqui, ele na verdade é um pacote do tipo ICMP. E esses pacotes, eles são do tipo ICMP, o quê? ICMP Echo Request. Echo Request. Beleza? Ou seja, é o famoso Type 8. É o código, né? Type 8. Ou seja, o Smurf Attack ele tem essa característica, essa anatomia. O envio de uma série de pacotes do tipo ICMP e com qual classificação? Echo Request. Ou seja, ICMP Echo Request, Type 8. Quando esses pacotes chegarem aqui, né, todas as máquinas que receberem efetivamente o ICMP Echo Request vão responder para a máquina da vítima com o ICMP não Echo Request, mas sim o Echo Reply. Ou seja, vai haver uma inundação aqui de pacotes do tipo
por parte dessa rede, né, de servidores, dessa rede amplificadora, né, de servidores ou estações de trabalho controladas pelo atacante, onde eles vão responder para a máquina da vítima com ICMP Echo Reply, que é o type 0, beleza? Ou seja, essa máquina aqui, que é a vítima, ela vai ser sobrecarregada em relação a todo esse ICMP enviados por essa rede aqui amplificadora de servidores ou estações de trabalho controlada pelo próprio atacante, tá? Onde vai sobrecarregar a vítima. Beleza, galera? Então essa é a anatomia, digamos assim, a arquitetura desse tipo de ataque. Tranquilo? Opa. Vamos lá. Tranquilo? Ah, o teardrop, né? É interessante a gente saber também o teardrop. Beleza? Isso aqui eu faço questão de trazer até aqui em outra. Vamos falar do teardrop. Professor, o que significa isso? Teardrop, ou seja, o teardrop, ele é um envio de... É um tipo de ataque também em cima do protocolo IP. Já anota aí, ou seja, é um ataque realizado em cima do protocolo IP, beleza? Atinge frontalmente, diretamente ao protocolo IP, beleza? Ou seja, nesse teardrop ataque, ocorre o que? O envio de pacotes IPs também fragmentados, tá? Com offset, né? Eu vou explicar o que significa offset, né? Mas com offsets sobrepostos, resultando em falhas ao tentar remontar esses mesmos pacotes lá no destino. O que significa isso? No teardrop, os pacotes fragmentados enviados pelo próprio atacante, ele tem esse tal de offset que não segue a ordem correta, né? Ou que se sobrepõe. O que isso significa? Que 2 ou mais até fragmentos indicam que ele deveria ocupar a mesma posição no pacote reconstruído lá no destino. O que vai criar, de certa forma, uma inconsistência. Professor, cara, me explica isso melhor, né? Como que funciona realmente a arquitetura, ou seja, digamos assim, a gente tem a vítima, beleza? Tranquilo? Perdão, a gente tem o atacante e a gente tem aqui a vítima, tá? O que isso quer dizer? É isso que eu quero que vocês entendam, que o envio de pacotes IPs fragmentados, ou seja, esse atacante vai enviar uma série de pacotes IPs fragmentados, tá? É isso que vocês precisam ter em mente. Esses caras aqui são pacotes IPs fragmentados. Beleza? Ou seja, imagina que a gente tem um pacote de tamanho de 3.000 bytes, tá? Ele vai dividir esses 3.000 bytes em 3 pacotes, por exemplo. No caso aqui do exemplo, eu estou usando vários pacotes, mas é como se ele estivesse fragmentando. Imagina que um pacote tem 10.000 bytes. Então ele vai fragmentar em 10 pacotes de 1.000 bytes cada um. Digamos assim, entendeu? Só que a grande questão é que quando a gente fala em fragmento, né, a gente tem o que a gente chama de offset. O que significa isso? O offset é o local, é a posição fim daquele fragmento. Ou seja, eu tenho um fragmento, o primeiro fragmento, tá? E esse primeiro fragmento, ele tem um tamanho, digamos assim, de 1.000 bytes, tá? É isso que eu quero que vocês tenham em mente, beleza? E o offset de início dele, imagina que o offset de início desse pacote começa em 0, beleza? Começa em 0. E ele termina o offset, isso de início, tá? Ou seja, o início do fragmento. O início do fragmento ele começa com o offset 0 byte, tá? Afinal de contas, é o início desse fragmento, beleza? E como esse pacote, ele, digamos assim, que ele tenha 3.000 bytes, né? Vamos supor
que esse pacote ele tenha 3.000 bytes. Se eu quiser enviá-lo, né, totalmente para a vítima, eu vou dividir, fragmentá-los ele em 3 partes. Ou seja, a gente vai ter, digamos assim, 3 partes e cada parte vai ter 1.000 bytes cada um. Tá? 1.000 bytes cada um. Tranquilo? E cada pacote, o primeiro, o segundo e o terceiro pacote, cada um deles vão ter o que a gente chama de offset de início e offset de fim, beleza? No caso aqui, o offset do segundo pacote, o início do segundo pacote, se ele tem, se o primeiro tem 1.000 bytes, ou seja, o offset de fim do primeiro pacote, ele teria que ser 999, beleza? A numeração. Agora, o do segundo teria que começar em 1.000, digamos assim, beleza? E o offset de fim desse segundo pacote deveria começar em quê? Em 1999. E o offset do terceiro pacote começaria em 2000. E assim vai, beleza? Terminando em 2999, digamos assim, né? No caso aqui não termina, ele não, terminaria em 2999 para completar os 1.000 bytes referente, certo? Ou seja, nesse intervalo de offset de início e de fim, a gente tem 1.000 bytes, beleza? Ou seja, 0 byte, 999 bytes, juntando tudo, né? Daria ali a contagem de ocupar 1.000 bytes, né? No caso do offset do segundo pacote, a gente começa com 1.000 bytes e terminaria com 1999. Isso é só um exemplo, beleza? E a gente tem um offset do terceiro pacote, começando em 2000 e terminando em 2999. Acontece que, quando o atacante se utiliza do teardrop, o que ele faz? De propósito, ele divide, obviamente, fragmenta esses pacotes enviados, beleza? Só que ele altera os offsets. Por que ele altera os offsets? Porque para uma reconstrução bem sucedida pela vítima, esses offsets eles devem ser respeitados, porque a vítima, quando receber o primeiro pacote, ele vai saber qual é o offset fim dele. E a vítima vai esperar que o segundo pacote tenha o offset começando em 1.000, ou seja, na posição fim mais 1, né? Beleza? Ou seja, ele espera para uma reconstrução bem sucedida que o offset de início do segundo pacote comece com 1.000 e termine com 1999. Quando chegar o terceiro pacote na vítima, a vítima espera que o offset de início do terceiro pacote comece com 2.000 e termine com 2.999. Com isso, ela consegue fazer uma reconstrução desse pacote de forma bem sucedida. Acontece que, no caso do teardrop, ele altera esse offset. Ele vai falar aqui que esse offset não começa, do segundo pacote, não começa com 1.000, mas começa com 900. Sobrepondo quem? Sobrepondo o offset final do primeiro pacote. Beleza? O teardrop vai usar a técnica de sobrepor o offset do terceiro pacote. Ao invés de começar com 2.000, ele pode colocar aqui para começar com 1.500, sobrepondo quem? O final do offset do segundo pacote. Ou seja, aqui é a brincadeira. O teardrop ele vai usar justamente a técnica de offset sobreposto. Ah, professor, agora, tecnicamente falando, consegui entender como que funciona por detrás dos panos. Então, o atacante, ele propositalmente vai estar quebrando a lógica desses offset de início e de fim, sobrepondo um ao outro em relação aos diversos fragmentos que a gente tem. Isso vai afetar justamente o quê? Na reconstrução. A vítima ela vai perder tanto tempo, né, reconstruindo, né, processando todo esse cálculo de offset que vai esgotar, né, processamento e memória dessa vítima, beleza?
Tranquilo? É isso que eu gostaria que vocês entendessem a anatomia, digamos assim, desse pacote, né? Dessa técnica do teardrop, beleza? Ou seja, isso para 3 pacotes, tá? Eu tô dando um exemplo de 3 pacotes. Agora imagina milhões de pacotes e a vítima tendo que reconstruir e verificando, cara, esse segundo fragmento aqui, o offset dele tá sobrepondo o offset de fim do primeiro pacote. Cara, eu tô doido. Eu não tô conseguindo reconstruir o pacote. Por quê? Para reconstruir, eu preciso saber que o offset começa no 0 no primeiro pacote e termina no 999. Então, eu vítima, eu sistema-alvo, espero que o offset de início do segundo pacote comece em 1000 pelo menos. Pô, tá começando em 900? Cara, tá alguma coisa errada. Deixa eu tentar processar aqui de novo. Aí ele fica nesse looping. Tenta processar. Só que o atacante está gerando pacotes IPs fragmentados com offset deturpado, com offset sobrepostos. Beleza? Ou seja, o ataque do teardrop atinge frontalmente o offset do IP fragmentado. Beleza? Do pacote IP fragmentado. É isso que eu gostaria que vocês entendessem, onde a gente vai dificultar o que? A reconstrução do pacote lá no sistema-alvo ou na vítima. Tranquilo? Com isso, a gente consegue atingir a negação de serviço. Beleza? Ufa, terminou, né? Tranquilo? É assim mesmo, cara. Quando a gente fala em anatomia de determinados ataques, a gente precisa entrar ali nos detalhes mesmo, né? Colocar o dedo na ferida para poder entender efetivamente como que funciona ali por detrás dos panos, beleza? Eu poderia muito bem aqui simplesmente falar, ó, galera, teardrop aqui é um pacote fragmentado enviado aí pelo atacante que tem offsets que eles não seguem a ordem correta ou que se sobrepõem. Cara, o que isso significa? O que você falou? Você acabou de falar em grego para mim, beleza? Tranquilo? Essa é a ideia, galera. Então vamos partir logo para a questão. Ufa, né? Terminou, mas vamos lá. Isso aqui é só o começo e tem 26 questões, hein? Então eu vou tentar ser bem rápido. Vou deixar vocês fazendo aí essa primeira questão enquanto eu bebo água. Só um minutinho. Em algumas questões, galera, eu vou tentar ser bem cirúrgico. Em outras, eu vou ser mais objetivo, beleza? Pra gente poder ganhar tempo. Vamos lá? Questão de número 1. Podemos? Simbora. Em um cenário onde um atacante usa um ataque de negação de serviço, o famoso DOS ou DDoS. No caso aqui é DDoS. Quais protocolos de comunicação são frequentemente alvo de amplificação? Galera, já de cara, é o DNS e o NTP, beleza? Quando a gente... Deixa eu voltar aqui. Todo esse pacote... todo esse ataque que a gente utiliza servidores intermediários, né, para amplificar, para refletir esses ataques, geralmente é servidor DNS e servidor NTP, beleza? Servidor de tempo, né? Opa. Tranquilo? Deixa eu ver aqui, eu acho que... perdão. Tranquilo? É o nosso DNS e NTP, ou seja, são os protocolos que são frequentemente utilizados para ataque de amplificação. Aqui é algo bem objetivo, né? Aqui não tem muito o que falar. Geralmente são esses protocolos que são usados, beleza? Os atacantes exploram vulnerabilidade em diversos servidores DNS públicos e servidores NTPs para poder gerar essas cargas amplificadoras, beleza? De ataque de negação de serviço. Tranquilo? Por quê? Porque esse ataque de amplificação ele tem a capacidade de gerar respostas maiores, né? Ou seja, eu inicio um ataque com uma requisição menor, um pacote menor. Quando bate lá nesses servidores, né? Nesses servidores, ele manda para a vítima o quê? Pacotes maiores, né? Por isso o nome de amplificação,
também. Beleza? Tranquilo? Lá, questão de número 2. Durante uma análise de rede, um especialista detecta que pacotes estão sendo enviados com a flag sim. Vimos bastante, né? Esse ataque na aula passada. E a conexão não é completada de propósito. Qual ataque pode estar corrompendo? Ou seja, a gente viu, né, nas aulas passadas, que a gente tem um ataque que atinge frontalmente o TCP usando flag sim. Ou seja, usando o que? Inundação da flag sim para o protocolo TCP para as vítimas. Beleza? Ou seja, o TCP SYN Flood é um ataque de negação de serviço, onde os pacotes SYN são enviados para sobrecarregar as conexões TCPs das vítimas. Beleza? Ou seja, a gente tinha lá um atacante enviando um pacote SYN, tranquilo? E quando esse pacote SYN chegava lá no servidor amplificador, que pode ser um DNS ou NTP, ele mandava um pacote mais amplificado, maior, para quem? Para a vítima. E geralmente ele mandava, né? Existem técnicas que enviam só mais uma flag SYN, ou também tem ataques que mandam o SYN/ACK para quem? Para a própria vítima, beleza? Tem técnicas que usam só o SYN e também que usam a flag SYN/ACK. Para quem? Para a vítima. E a vítima vai responder para um IP de origem falsificado, ou seja, que ele nem existe, aguardando conexões. Beleza? Tranquilo, né? Nossa letra A aí. Beleza? Então, só rememorando, o TCP SYN Flood, ou seja, inundação, é um ataque de negação de serviço onde pacotes SYN são enviados para sobrecarregar as conexões TCP. Beleza? Simbora. Questão de número 3. Cenário. Durante uma auditoria de segurança em uma empresa, foi identificado que um atacante estava realizando um ataque do tipo ARP Spoofing, ou seja, forjando ali, né, forjando o endereço MAC ali, né, para associar um endereço IP da vítima, né? Ou, perdão, associar um endereço IP qualquer da rede, geralmente é um gateway, por exemplo, né? É um roteador da rede, geralmente é o IP do roteador, associando esse IP a um endereço MAC do atacante, beleza? Ou seja, isso faz com que quando todas as máquinas se comunicarem na rede, os pacotes que saírem dessas vítimas, dessas estações de trabalho, elas vão enviar pacotes passando por pelo atacante, né? Fazendo ali o ataque de main in the middle, né? Ou seja, todas as requisições que forem originadas por essas estações de trabalho que tiveram a sua tabela ARP forjada, todas as requisições vão passar primeiro para esse atacante, beleza? Isso permitiu ao atacante interceptar pacotes de dados entre computadores, incluindo dados sensíveis. Qual é a principal vulnerabilidade explorada em um ataque do tipo ARP Spoofing? Ou seja, aquele você alterar, né, modificar a tabela ARP das estações de trabalho, dos sistemas operacionais, né? E aí, qual que vocês acham, né? Qual é a principal vulnerabilidade? Por que isso acontece? Por que a gente consegue facilmente modificar a tabela ARP dos sistemas operacionais, né? Por quê? Porque há uma ausência, uma falta de autenticação no protocolo ARP. Ou seja, você pode usar ferramentas práticas para justamente modificar
alterar, forjar uma tabela ARP dos sistemas alvos. Facilmente, muito fácil fazer isso, entendeu? Por isso que é perigoso. Uma vez o atacante dentro da sua rede, cara, ele vai poder brincar, vai poder usar técnicas de ARP spoofing para modificar, alterar a sua própria tabela de ARP, onde ele vai associar um determinado endereço IP ao endereço MAC do atacante. Ou seja, isso vai fazer com que o atacante consiga interceptar todos os dados que saem do seu computador. Beleza? Tranquilo? Ou seja, por que é correto falar que isso só acontece porque há uma falta, há uma ausência de autenticação no protocolo ARP. O ARP ele não possui mecanismo de autenticação. Essa é a ideia, tá? Por isso, infelizmente, o que permite que um atacante envie mensagens ARP falsas, ou seja, spoofed, né, para associar o seu próprio MAC a um endereço IP alheio, né? Geralmente esse endereço IP é de um roteador, por exemplo, beleza? Mas pode ser qualquer outro IP, né, efetivamente, beleza? Tranquilo? Vamos lá, galera. Já de cara, questão de número 4. Vamos lá. Uma empresa de tecnologia enfrentou problemas com uma série de pacotes de Echo ICMP, ou seja, aquele famoso Echo Request, né? A princípio, vamos ver, o famoso ping, né? Que saturavam a largura de banda, resultando em o quê? Um ataque de negação de serviço. A investigação revelou que se tratava de um ataque de amplificação, ou seja, amplificação. A gente viu, né? Que quando a gente usa a técnica do Smurf, era o Smurf? O Smurf Attack, a gente usava pacote ICMPs, certo? Vou até confirmar aqui, para ver se eu não falei besteira. Ou seja, Smurf Attack, onde a gente tem a arquitetura do ataque, que é o quê? Enviar pacotes ICMPs, Echo Request, a um grupo de amplificadores para eles o quê? Refletirem esse ataque, refletirem esses pacotes do tipo Echo Reply para as vítimas, beleza? Qual característica do protocolo ICMP torna possível esse ataque de amplificação? Por que isso acontece? Por quê? Porque a resposta automática a pacotes de solicitação Echo, certo? Ou seja, é comum quando a gente envia um pacote Echo Request, automaticamente, né, o alvo ele precisa responder com Echo Reply. Ou seja, se eu tenho um Echo Request, todos os sistemas operacionais vão ter que retornar com o Echo Reply. Beleza? Isso em se tratando de ICMP. Tranquilo? Beleza? Então, isso só é possível porque existe uma característica, né, da anatomia do ICMP, que é o que? A resposta automática a pacote de solicitação Echo. A questão aqui, faltou até mencionar o Echo Reply. Beleza? Tranquilo? Então, o nosso gabarito aí é letra C, efetivamente. Tranquilo? Isso é uma característica, isso já é aceito, já é amplamente aceito na literatura. Quando a origem, a máquina de origem envia um Echo Request para uma máquina de destino, automaticamente, quando esse pacote chega aqui no destino, ele vai enviar o Echo Reply. Ou seja, é anatomia, funciona, é assim que foi construída a arquitetura do pacote ICMP, beleza? Questão de número 5. Vamos lá. Vou deixar vocês fazendo, deixa eu só beber mais uma água aqui, galera. Só um minuto. Durante uma auditoria, vamos lá. Durante uma auditoria em uma empresa, um analista detectou que um atacante estava explorando uma vulnerabilidade no protocolo DNS para redirecionar os usuários a sites fraudulentos sem o seu conhecimento. Qual é o tipo de ataque mais associado à exploração do DNS para redirecionamento malicioso?
Qual que vocês acham? Já de cara, é o ataque de DNS Cache Poisoning. Ataque de DNS Cache Poisoning. O que isso significa? Que isso significa que quando você quer acessar um site, por exemplo, globo.com, uol.com, terra.com.br, só um exemplo, né? g1.com.br, antes de você fazer conexão, antes de acessar o servidor web dessas empresas, o teu computador ele vai fazer uma pergunta ao teu servidor DNS. Servidor DNS, eu quero acessar o globo.com. Ou servidor DNS, eu quero acessar o terra.com.br. Me passa aí, na relação de nomes, o IP desse cara. Então, se o servidor DNS ele for falsificado, né, toda a tabela de hosts, né, no servidor DNS da tua operadora for falsificado, a pessoa ela vai poder ter o redirecionamento do site, né, para um site malicioso, por exemplo. Entendeu? Tranquilo? Basicamente é isso. Tá? Ou seja, quando a gente fala em DNS Cache Poisoning, envolve a inserção de entradas falsas no cache do DNS, redirecionando, obviamente, os usuários a sites maliciosos. Tá? É como se assim, o atacante envia respostas de DNS falsas, né, fazendo com que o próprio servidor DNS armazene informações incorretas, tá, para redirecionar para destinos maliciosos, entendeu? Então imagina aqui, você tem aqui teu computador, beleza? Teu computador aí da tua casa tá no Wi-Fi aí da tua casa, onde tem um roteador aí da tua operadora aí, só com a anteninha, beleza? Wi-Fi. E esse roteador, obviamente, ele leva o quê? Você para internet. Tranquilo? Tranquilo? Leva você para internet. E aqui na internet tem o site da Globo.com. Imagina. Globo.com. Tá? E imagina, só um exemplo, imagina que o servidor da Globo, do IP da Globo.com tem lá 200, o IP, né? 200, 159, 128, 89. E a tua operadora, que pode ser Vivo, Claro, enfim, uma série de operadores, tem o seu próprio servidor DNS. E lá no servidor DNS da tua operadora, tá? Tem lá a entrada, digamos assim, globo.com. Qual é o IP dele? Ah, o IP dele, vou colocar aqui embaixo. O IP dele é 200.159.128.89. Quando o atacante ele se utiliza dessa técnica, né, de redirecionamento, né, ele está fazendo o quê? Ele está indo aqui nesse servidor por algum motivo e está conseguindo alterar o registro. Ou seja, globo.com não é mais 200.159.128.89. Pode ser 177.17.128.17. Tá? Aí, ou seja, quando você digitar aí, né, no teu navegador globo.com e o teu servidor DNS da tua operadora tiver sofrido o ataque de DNS Cache Poisoning, ou seja, ele teve o registro do DNS alterado para um site malicioso, onde aqui o atacante, na verdade, 177.17.128.17, onde o site aqui vai estar forjado e vai poder capturar informações suas, beleza? Então, por isso, tome cuidado com qual servidor DNS você está usando. Se você está usando o servidor DNS público aí, tome muito cuidado, beleza? Tranquilo? Basicamente é isso. Questão de número 5, vamos tentar adiantar aqui. Vamos lá. Em uma investigação de segurança, foi descoberto que um atacante estava manipulando pacotes TCP. Ou seja, já viu que os ataques aos protocolos aí tem muito pro protocolo IP, protocolo TCP, né? Na rede de uma empresa para interromper comunicações legítimas. Isso resultou em frequentes desconexões e falhas de comunicações entre servidores. Qual técnica de ataque é mais provável de ser responsável por essa interrupção na comunicação TCP? Beleza?
E aí, qual que vocês acham, galera? É o ataque de ARP Spoofing? Bom, pô, se a gente está falando de ARP Spoofing, não envolve manipulação direta de pacote TCP, tá? Então não tem nada a ver. ICMP causa negação de serviço, mas não manipula pacote TCP também. Agora, no TCP a gente tem a flag lá de reset. Ou seja, de reset tô resetando a conexão. Beleza? Inclusive, uma das maneiras de você saber se uma porta está fechada ou não, por um software de escaneamento, o Nmap, por exemplo, o Nmap ele começa a mandar alguns pacotes TCPs com a flag. Imagina aqui, tem um atacante e ele está usando o Nmap. Opa, Nmap. Eita, deixa eu tirar aqui. Nmap. Beleza? E ele está mandando alguns pacotes, tá? Para um servidor web, por exemplo. Para um servidor web. Imagina lá que ele está mandando com a flag SYN ou SYN-ACK, ACK. Ou seja, servidor, eu quero sincronizar com você. Estou mandando pacote para ele. E o servidor ele pode simplesmente, se a porta estiver fechada, ele vai mandar um ataque, ele vai mandar um pacote com a flag RST. Ou seja, cara, estou resetando a conexão. A porta está fechada, não quero nem te ouvir. Entendeu? Ou seja, isso é uma maneira de romper a comunicação entre duas estações, entre a origem e o destino, beleza? E sabendo disso, sabendo dessa anatomia, né, que se a gente se utilizar do RST, do reset, beleza? A gente consegue frequentemente realizar desconexões e frequentemente falhas nas comunicações, beleza? Então, o atacante é mais provável que de ser responsável... A técnica, né? Qual técnica de ataque é mais provável de ser responsável por essa interrupção? Uma das flags que interrompe a conexão, de realmente interromper, é a flag reset. Beleza? Tranquilo, galera? Bem simples, bem direto ao ponto mesmo, tá? O DP Amplification não seria porque ele visa sobrecarregar redes com tráfego, né? Não manipular o TCP efetivamente. E DHCP muito menos, né? O DHCP Spoofing, né? Forjar DHCP Spoofing, ele envolve ali manipulação de alocações de endereço IP, tá? Aqui eu estou tentando o quê? Alocar endereços IPs, tá? Eu vou tentar manipular toda essa alocação de endereço IP e também não teria a ver com o protocolo, né, com o pacote TCP, beleza? Questão de número 6 aí, então, nosso gabarito letra C. Vamos lá. Uma organização detectou que um atacante estava utilizando portas SMB, ou seja, portas do Samba, né, que é o nosso servidor aí de compartilhamento de arquivos entre estações Windows e estações Linux, tá? Para executar comandos, ou seja, existe um ataque que utiliza-se de portas SMB do Samba para executar comandos remotamente, o nosso famoso RCE, né? Execução de código remoto em máquinas Windows, comprometendo seriamente a segurança da rede. Qual vulnerabilidade associada a esse protocolo SMB? Cara, isso aqui você precisa saber já de qual salteado, tá? É frequentemente explorado para execução remota de código. Falou em ataque de execução de código remoto baseado em Samba, em protocolo Samba, cara, já de cara Eternal Blue. Sem questionar, memoriza isso, tá? Memoriza isso. O BlueKeep, vamos lá, o BlueKeep, ele é mais um ataque direcionado a protocolos RDP. Lembra do Remote Desktop? Ou seja, é esse cara aqui, ó. Conexão da área de trabalho remota, lembra? A gente não usa conexão da área de trabalho remota para acessar remotamente uma estação, um servidor Windows, porque a gente só consegue fazer a conexão da área de trabalho remota porque por detrás dos panos tem um protocolo chamado RDP, beleza? Essa vulnerabilidade aqui, o BlueKeep permite, quer dizer, esse BlueKeep permite explorar a vulnerabilidade nesse protocolo para a gente conseguir acessar remotamente, beleza? Tranquilo?
basicamente seria isso. Heartbleed, né? Aqui é uma vulnerabilidade mais voltada, tá? No que tange a Open SSL, ou seja, aqui ele afeta diretamente os protocolos TLS, SSL, efetivamente, beleza? Shell Shock, cara, Shell Shock é uma vulnerabilidade já no Bash, no Bash do Linux, por exemplo, tá? Não tem relação com o servidor Samba, tá? Se você não conhece o Shell Shock, ele na verdade explora uma falha na forma como o Bash lida com as variáveis de ambiente, tá? No Linux, tá? E não só variáveis de ambiente, em execução, né, de funções definidas em script, tá? Ou seja, a vulnerabilidade ela está na forma de como o Bash interpreta e executa essas respectivas funções, tá? Na variável de ambiente, tranquilo? Agora, Poodle. Cara, Poodle, só para você ter uma ideia, é uma vulnerabilidade que afeta o SSL 3.0 e não o Samba, beleza? Mais uma vulnerabilidade aí que está associada à criptografia, né? Efetivamente, beleza? Tranquilo? E basicamente é isso, galera. Questão de número 8, vamos lá. Questão de número 8. Durante uma análise de segurança avançada, foi identificado que um atacante estava usando uma vulnerabilidade no protocolo BGP, tá? Mais um protocolo aí de roteamento, tá bom? Roteamento entre as redes, tranquilo? Para manipular o quê? Para manipular o roteamento da internet, redirecionando o tráfego de grandes volumes de dados para servidores controlados pelo atacante. Qual técnica é comumente usada para explorar o protocolo BGP e realizar esse tipo de ataque? E aí, galera? Esse sequestro, quando acontece essa vulnerabilidade do BGP, acontece o que? Um sequestro do roteamento, né? Das rotas, efetivamente. Quando a gente fala em sequestro, em desvio, redirecionamento, já tem que vir na sua mente o que? Hijacking. Já de cara. Beleza? Já tem que vir de cara isso aí. Por quê? O BGP hijack ele ocorre quando um invasor ele anuncia, ou seja, ele vai estar anunciando o quê? Rotas BGPs totalmente incorretas, tá? Já de cara, anota aí no seu caderninho, fazendo com que, obviamente, o tráfego de rede seja redirecionado para outros roteadores, né, controlado pelo atacante, né? Aqui ele menciona servidores, mas na verdade seriam uma série de roteadores que ele poderia controlar no meio do caminho também, bom? Bom, BGP flooding não é um ataque reconhecido, tá? Ataques BGP envolvem mais manipulação de rotas, beleza? E não uma inundação, digamos assim, tá bom? Então, esse termo aqui não aconteceria, tranquilo? E BGP Amplification, ou seja, amplificação, lembra do servidor do ataque de negação de serviço? Ou seja, quando se fala de amplificação, tá mais voltada ali a uma técnica de ataque DDoS, tá? DDoS. Falou em amplificação, se for uma vulnerabilidade ali no BGP, é para tornar o serviço indisponível ou as rotas indisponíveis, beleza? Tranquilo? Então, por isso que não teria nada a ver com aqui nosso gabarito, beleza? Spoofing. Bom, spoofing, embora o spoofing possa de certa forma estar relacionado, o termo correto, na verdade, é hijack. Tá? Apesar de o spoof é o que? É modificar, alterar, né? Mas o hijack, na verdade, a gente vai estar. É mais assertivo falar que essa vulnerabilidade tem a ver com BGP hijack, porque a gente vai estar anunciando, sequestrando, né, uma rota nova, essa rota para uma rota nova, efetivamente, beleza? Desviando aí todo o tráfego, o volume de dados para servidores ou roteadores manipulados pelo atacante. Tranquilo? Então, não teria a ver também. E o nosso Poison
também não teria a ver, porque não é um termo muito comum. Hijack é o melhor. Então, voltando aqui, o hijacking é o melhor método, né, para realmente você usar, né, para uma manipulação de rotas. Falou em manipulação de rotas. Manipulação de rotas é o nosso hijacking, beleza? Tranquilo? Vamos lá, questão de número 9. Uma equipe de segurança cibernética está investigando um ataque sofisticado em que o invasor usa pacotes fragmentados de UDP para contornar filtros de firewall e executar um ataque DOS, um ataque de negação de serviço. Qual técnica permite que os pacotes fragmentados UDP contornem a maioria dos firewalls? Como que isso acontece? Para eu fazer um ataque de negação de serviço, como que funciona? O que deve acontecer? Qual é a técnica que permite fazer com que esses pacotes fragmentados desviem a maioria dos firewalls? E aí? Qual que vocês acham, né? Essa aqui é chatinha, né? E aí? Deixar vocês pensando enquanto eu bebo um pouco de água aqui, só um minutinho. Bom, vamos lá. Já de cara, né? O nosso gabarito aqui seria IP, fragmentação de IP overlap. O que significa? IP overlap, ele explora a forma como alguns firewalls lidam com pacotes fragmentados, tá? Permitindo que pacotes maliciosos passem despercebidos. É como se fosse assim, como é que eu posso te dizer? Quando pacotes IP são fragmentados e montados de forma que parte das informações críticas, como cabeçalhos, sejam omitidas ou até sobrepostas, o firewall não pode, ele não consegue analisar, entendeu? Então o overlap, ele altera, eu posso dizer que ele omite, né? Ou altera determinadas informações que estão associadas ao quê? Ao cabeçalho do frame ali do pacote, né? E é justamente nessa etapa do header, do cabeçalho IP, que faz com que esses firewalls não consigam efetivamente analisar o conteúdo ali, né, daquela informação e ele entender que aquilo ali é malicioso, tá? Então, uma das formas de você enganar, né, enganar os firewalls com base em determinados fragmentos é alterar, justamente modificar ou omitir determinadas informações que estão no cabeçalho ou no header, no cabeçalho desse pacote, tá? Até porque é um campo de visualização que os firewalls conseguem chegar, né? Até para analisar se tem alguma informação maliciosa ou não, beleza? Tranquilo, galera? Vamos lá. Questão de número 10. Durante uma auditoria de segurança em um servidor de e-mail, foi identificado que um atacante estava explorando o protocolo SMTP, ou seja, o nosso famoso protocolo de envio de quê? De e-mail, tá? Então o atacante ele estava explorando o protocolo SMTP para enviar o quê? Spam em massa, utilizando vulnerabilidades já conhecidas de configuração do servidor. Qual técnica de ataque é usada para explorar servidores SMTPs mal configurados para enviar spam? Galera, já de cara é o nosso SMTP Open Relay. Beleza? O SMTP Open Relay, ele permite que qualquer remetente envie e-mails, tá? E-mails através desses servidores SMTPs que muitas das vezes
tem autenticação, ou seja, a vulnerabilidade, ou seja, mal configurada, ou seja, sem autenticação, por exemplo, a gente consegue usar o Open Relay, o SMTP Open Relay, para o quê? Para enviar spam em massa, ou seja, um servidor sem autenticação, mal configurado, configurado como Open Relay, né? Ou seja, é como se a repetição das mensagens, né, para escoamento estivessem abertas, estivessem disponíveis, né? O que isso significa? Se ele tiver configurado nesse ponto, né, com o Open Relay True ativado, isso faz com que ele não verifique o domínio do remetente, né? Ou o domínio de destino, né? Ele não consegue fazer essa verificação, né? Tranquilo? Permitindo o uso aí do servidor para distribuir e-mails não solicitados. Então, essa técnica aí do SMTP Open Relay, se ele tiver com essa flag aí ativada, a gente consegue usar esse SMTP aí para não fazer o quê? Não fazer, não verificar domínios, tanto de origem quanto de destino. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Questão de número 11. Vou tentar dar uma acelerada aqui, ainda falta, hein? Vamos lá. Em uma operação de segurança, uma equipe de resposta a incidente detectou o quê? Um ataque onde o invasor estava injetando comandos em pacotes HTTP para obter controle de um servidor web vulnerável. Injetando, tá? Qual técnica de ataque foi provavelmente usada para explorar a vulnerabilidade no servidor web, ou seja, nesse servidor HTTP? Beleza? Galera, injeção de comandos se utilizando do HTTP, né? A gente tem o Command Injection, ou seja, o próprio nome já diz, né? Injeção de comandos, né? Efetivamente, beleza? Professor, mas não seria a injeção de SQL? SQL a gente não consegue injetar ali SQL e fazer consultas no banco utilizando o servidor web, utilizando um campo, né, ali do site. Então, quando a gente fala de SQL Injection, ele visa, na verdade, aqui está errado porque ele visa o quê? Bancos de dados. Banco de dados. E a gente vai explorar o quê? A gente só consegue fazer essa injeção de SQL, né, para trazer informações de banco de dados, porque existem parâmetros, ou melhor, campos no site que permite essa brecha de injetar SQL. Mas o SQL ele visa bancos de dados, ou seja, execução não de comandos efetivamente, mas execução de consultas. Eu me utilizo, bem específico, eu me utilizo de vulnerabilidade nesses campos que outrora eles não são filtrados, tá? Eu entro com esses códigos de queries, né? Consultas de SQL para serem executadas e trazerem ali as devidas consultas, tá? Mas não necessariamente são comandos que vão ser executados no servidor, no sistema operacional. Na verdade, são comandos, né, digamos assim, de consultas para banco de dados, beleza? E a questão, ela está falando, deixa eu ver aqui, de comandos para controlar efetivamente um servidor, ou seja, controlar ali o devido sistema operacional, por exemplo. Tá bom? Tranquilo? E o SQL Injection é bem específico. Cross-site script ali é você se aproveitar, né, injetar códigos JavaScript para serem executados dentro de algum parâmetro vulnerável ali do site, né? Tranquilo? Ou seja, o famoso XSS ele injeta script, muitas das vezes em JavaScript, por exemplo, em sites de usuários. Mas não, você, na verdade, está executando esse código no lado do cliente, no lado do usuário, e não no lado do servidor, dentro do próprio servidor, beleza?
HTTP flooding. Bom, o HTTP flooding, ele na verdade está saturando servidores, está floodando, né? Está inundando, né, o servidor com tráfego e não injeção de comandos. Então não teria nada a ver com isso aqui. E o Directory Traversal na verdade, aqui ele faz acessos aos arquivos do servidor. Beleza? Ou seja, isso aqui só é permitido acontecer, né? Porque tem parâmetros também, tem campos do site que eles são vulneráveis a, uma vez que você digita ali, né, o caminho de um determinado arquivo, o arquivo ele explode ali na tela. Entendeu? Para você. Isso é uma vulnerabilidade muito interessante, inclusive, tá? Então, quando se fala em Directory Traversal, na verdade aqui é acesso a arquivos fora do diretório webroot ali do servidor web, tá? Mas não é injeção de comandos, na verdade é leitura de arquivos, beleza? Tranquilo? Questão de número 12. Uma equipe de segurança descobriu que um atacante estava explorando um ataque de man in the middle, certo? Contra um servidor DNS. Manipulando as respostas do DNS para redirecionar o usuário para sites fraudulentos. A gente viu isso numa questão lá em cima, certo? Qual técnica específica é usada para modificar as respostas de DNS durante um ataque de man in the middle? E aí, qual que vocês acham? Deixar vocês lendo aí enquanto eu bebo uma água aqui, só um minutinho. E aí, galera? Qual que vocês acham, hein? DNS Cache Poisoning? DNS Spoofing? DNS Tunneling? DNS Amplification? DNS refletido, né? Reflexão aí. Qual que vocês marcariam? Você ficaria até em dúvida, né? Vamos lá. DNS de reflexão, né? É um ataque de DDoS usando servidores DNS como intermediários, mas sem modificação, né, dos pacotes DNS, tá? Não seria. Basicamente, esse DNS Amplification e Reflection é basicamente a mesma coisa, né? Onde a gente vai se utilizar de servidores intermediários
para amplificar, para refletir, né, pacotes maiores, né, um tráfego bem maior para atingir a vítima efetivamente. DNS Tooling. DNS Tooling, ele vai, na verdade, ali encapsular, né, encapsular os dados em consultas, respostas de DNS, mas não vai modificar o pacote ali durante o ataque, né? E aí, DNS Spoofing ou DNS Cache Poisoning? O que vocês acham? Qual que seria o gabarito? Já de cara, né? Bom, aqui, ao contrário do item anterior, o que isso significa? Né? O nosso gabarito aqui, efetivamente, é a letra B. Por quê? Professor, mas não seria o Cache Poisoning? Porque a gente, de certa forma, no DNS Cache Poisoning, a gente consegue alterar as entradas lá no cache do DNS, né? Mas por que não seria justamente essa questão? Por quê? Porque a questão aqui ela está sendo bem específica no seguinte sentido. Que uma equipe de segurança descobriu que um atacante estava explorando um ataque de man in the middle contra um servidor DNS, né? Manipulando as respostas de DNS para redirecionar usuários a sites fraudulentos. Tá? Imagina que esse atacante ele já está dentro da rede e ele está ali fazendo o papel do homem do meio e redirecionando no meio do caminho justamente essas respostas DNS para redirecionar você, né, usuário, para o site fraudulento. Ou seja, ele já está no meio do caminho. Ele não envenenou o cache lá do servidor DNS. Ele não foi lá no servidor efetivamente, né, e modificou as entradas de registro. Tá? Ou seja, o DNS Cache Poisoning, na verdade, essa é uma grande diferença. O atacante ele vai lá no servidor efetivamente e altera o cache, né, os registros a lista de domínios e IPs. Aqui não. O ataque man in the middle contra esse servidor DNS antes do pacote chegar, né? No servidor DNS, eu já estou manipulando essas respostas no meio do caminho e redirecionando essas requisições dos usuários para sites fraudulentos. Ou seja, eu estou forjando esse ataque usando um ataque em paralelo que é do man in the middle. Tá? Ou seja, o DNS Spoofing ele envolve a interceptação. A interceptação e modificação, obviamente, desses pacotes DNS, tá? Permitindo que esses atacantes alterem as respostas durante, essa é a questão, durante o próprio ataque. Beleza? Só para a gente ter uma visualização, imagina aqui que tá a vítima quer o quê? Acessar, digamos assim, o globo.com, certo? Quando a vítima ela não acessa diretamente, né? Primeiro ela digita lá no navegador, globo.com, ela vai fazer uma pergunta para o seu servidor DNS lá da sua operadora, seja Vivo, seja Claro, ou servidor DNS. Me passa aí o IP desse globo.com, beleza? Deixa eu alterar a cor aqui. Me passa aí, efetivamente, o IP dele. Só me passa o IP, aí esse servidor DNS vai passar efetivamente o IP para a vítima. No DNS Cache Poisoning, nos registros aqui, vai ocorrer o quê? Uma alteração. Globo.com tem o IP 200.159.128.189, digamos. No Cache Poisoning, o atacante ele vem direto aqui, ó, nesse registro e modifica essa entrada para um IP forjado, tá? Um IP qualquer. No caso aqui da questão, ele está falando o quê?
que existe um main in the middle, ou seja, existe um cara aqui no meio do caminho que está olhando, que é o atacante. E antes dessa requisição bater aqui no DNS, ele no meio do caminho está pegando esse pacote e está alterando, modificando. Ele está interceptando e modificando. Ó, tu quer acessar o Globo.com, né? É o seguinte, Globo.com, na verdade, o endereço é outro, 200.11.12.13. Na verdade, eu vou te redirecionar não para esse cara aqui. Vou te redirecionar para esse outro carinha aqui, que é o site falsificado. A grande questão é essa, beleza? Então, por isso aí que efetivamente o nosso gabarito... Deixa eu voltar aqui com a cor vermelha. Nosso gabarito aqui é o DNS Spoof. Afinal de contas, o Cache Poison é um ataque direto, frontal aos registros aqui do servidor DNS. Beleza? Tranquilo? Galera, deixa eu só beber uma água aqui que eu realmente tô com a garganta seca aqui. Só um minutinho. Vamos lá. Questão de número 13. Tá ficando interessante, hein? Vamos lá. Durante um teste de penetração em um ambiente corporativo, foi identificado que o atacante estava conseguindo interceptar e modificar pacote entre um cliente e um servidor web, ou seja, um main in the middle ali, tá? Após a investigação, descobriu-se que o invasor estava manipulando o quê? Novamente, conexão TCP entre um cliente e o servidor. Qual técnica específica é mais provável de ter sido usado pelo invasor para o quê? Para interceptar e modificar. Galera, quando a gente fala em modificar, interceptar, a gente na verdade está fazendo um sequestro. Lembre-se sempre disso, um sequestro, um hijacking de sessão. Se eu tenho uma origem e essa origem está tentando se comunicar com um destino, e cara, aqui no meio do caminho aparece um cara bisbilhotando, pô, e ele consegue sequestrar a sessão e capturar esses dados, pô, a gente, querendo ou não, tá tratando de, no caso aqui da questão de TCP, já que é TCP, é um hijacking de sessão, beleza? Já de cara, tranquilo? Beleza? Ou seja, aqui envolve diretamente, frontalmente, a interceptação de uma sessão TCP ativa, tá? Isso permite que o atacante injete ou modifique pacotes entre um cliente e um servidor. Tranquilo? Isso é possível porque é como se fosse assim, o invasor ele adquire o controle da sessão, utilizando informações como o número de sequência, né? Ele consegue manipular ali o TCP, né? E injetar e alterar dados, né, ali na modificação, tá bom? Entre a origem e o destino, beleza? Questão de número 14, vou tentar acelerar um pouquinho aqui, tá, galera? Vamos lá. Durante uma auditoria de segurança em uma empresa de telecomunicações, foi observado que um atacante estava explorando, olha aí de novo, mais um ataque ao protocolo ICMP para mapear a rede interna da empresa, evitando assim os sistemas de detecção de intrusão. Qual técnica de ataque é mais eficaz para realizar esse próprio mapeamento, usando o próprio ICMP enquanto evita a detecção de IDS? E aí? A gente já viu, né, que o ICMP ele trabalha ali com o Echo Reply, o Echo Request e o Echo Reply. Então, é um escaneamento, né, para fazer esse mapeamento é com flag ali do Echo Scanning, né? Escaneamento de ICMP Echo, seja Echo Request ou Echo Reply. Ou seja, ele vai manipular esses dois tipos, né? O Type 8, né? Como nós vimos, e o Type 0. Beleza? Tranquilo? Então o nosso gabarito aqui realmente é o escaneamento ali de tipos de Echo. Se é Echo Request ou Echo Reply.
Tá bom? Beleza? Afinal de contas, a gente está tratando de protocolo ICMP. Beleza? Vamos lá. Questão de número 5. Opa. De número 15. Uma equipe de segurança cibernética detectou um ataque em que o invasor estava enviando pacotes modificados de DHCP para causar interrupções de serviço na rede. Qual ataque específico contra o protocolo DHCP pode levar à interrupção de serviço ao esgotar os recursos do servidor DHCP apenas? Beleza? E aí, galera? DHCP Starvation, DHCP Spoofing, DHCP Flooding, DHCP Snooping, DHCP Injection. Vamos lá. Já de cara, sem mais delongas, é o Starvation. Cara, o Starvation ele envolve o envio, né, de solicitações DHCP em massa, tá? Usando o que a gente chama de MAC address falso, tá? Esgotando esse pool de endereços, tá? De IPs, beleza? Para o servidor DHCP. Isso, de certa forma, assim, vai impedir que dispositivos legítimos realmente recebam endereços IPs. Por quê? A quantidade de solicitações, ó, é como se fosse assim, as solicitações, envio, né, de solicitações DHCP é tão grande em massa para esse próprio servidor DHCP que esse servidor DHCP está atribuindo endereços IPs a esses solicitantes. Pô, mas professor, eu consigo gerar diversas solicitações DHCPs diferentes para esse servidor DHCP? Sim. Por quê? Porque o atacante ele vai forjar essas solicitações e vai forjar o endereço MAC. Nessas solicitações, MAC de origem, que é o endereço da placa de rede, ele vai ser alterado. Vai ser o quê? Forjado. Ou seja, para o servidor DHCP, que está ali aguardando essas requisições, ele vai ofertar um endereço IP para cada solicitação dessa. Por que ele vai oferecer? Porque ele está entendendo que para aquele MAC vai ser um endereço IP. Se vier uma outra solicitação com o endereço MAC, endereço da placa de rede alterado, forjado, ele vai vai alocar um outro endereço IP. Tá? Então o DHCP Starvation ele ataca frontalmente o servidor DHCP, enviando uma enxurrada de solicitações de DHCPs em massa, usando MAC address falso. Tá? Usando MAC address falso. Tranquilo? Esgotando o quê? Justamente o pool, ou seja, de endereços IPs. Isso vai acontecer que essas solicitações ela é tão em massa, uma atrás da outra, com a alteração do MAC de origem, que vai chegar um momento que esse pool ele vai ser zerado. Se ele for zerado, vai ocasionar o quê? Na interrupção de serviço. Porque se vier uma solicitação legítima para esse mesmo servidor DHCP, ele não vai ter pool de endereços IPs ali disponíveis, alocados. Beleza? Tranquilo? Isso impede que realmente dispositivos legítimos recebam endereços IPs, causando causando a própria interrupção, né, do serviço ali, melhor dizendo, né? Esse tipo de ataque é particularmente eficaz em redes onde o pool de endereços é limitado, obviamente, tá? E é interessante aqui você entender, e até eu entender também, que é o seguinte: essas solicitações aqui, elas partem do que a gente chama de... Vou colocar de outra cor. É o famoso... Essas solicitações é o que a gente chama de DHCP Discover. Quando a gente quer solicitar um endereço IP para um servidor DHCP, a gente envia solicitações de DHCP Discover. Beleza? E quando essa solicitação bater aqui no servidor, esse servidor ele vai alocar esse endereço IP. E ele aloca esse endereço IP usando o tal do DHCP Offer.
Ou seja, ele vai oferecer esse endereço IP para a origem que solicitou, tá? Beleza? Tranquilo? Ou seja, o DHCP, o atacante, ele envia um grande número de solicitações de DHCP Discover com diferentes MACs falsificados. O servidor DHCP, o próprio servidor DHCP, ao receber essa enxurrada de solicitações, vai responder com ofertas de endereços IPs novos para cada endereço MAC único, tá? Isso vai esgotar o quê? O pool de endereços IPs, beleza? Tranquilo? Questão de número 16, vamos lá. A gente vai chegar, vamos chegar aí até a questão 26, vamos lá. Vou deixar vocês fazendo aí enquanto eu vou beber mais um pouco d'água aqui, galera. Só um minutinho. Vamos lá. Em uma análise de segurança. Perdão. Em uma análise de segurança foi identificado que um atacante estava usando um protocolo de comunicação para enviar o quê? Spam através de e-mails corporativos, evitando o quê? A própria lista negra de spam, beleza? A blacklist. Qual protocolo de comunicação é mais suscetível a ser explorado para enviar spam dessa maneira? E aí? O que vocês acham, né? E já viu, né, na questão... Teve uma questão anterior aí... Opa! Teve uma questão anterior que foi o quê? O Open Relay, ou seja, o Open Relay, não esqueçam, o Open Relay permite a gente enviar em massa, né? Enviar e-mails de spam em massa, beleza? Tranquilo? O Open Relay permite que um servidor de SMTP, por exemplo, envie e-mails de qualquer remetente para qualquer destinatário, sem qualquer validação, sem qualquer restrição de domínio. Tá? Esse tipo de configuração ele realmente é altamente suscetível a abusos, tá? Permitindo que os atacantes enviem grandes volumes aí de e-mails não solicitados, tá bom? Contornando justamente essa blacklist e outras medidas aí anti-spam. Tranquilo? Questão 17, vamos lá. Em uma rede corporativa, sofreu um ataque onde o tráfego legítimo dos usuários foi redirecionado para um sistema controlado por um atacante. Ou seja, tem um main indemido ali no meio, né? Comprometendo a confidencialidade e integridade dos dados. Esse ataque envolveu a falsificação de respostas ARPs associando ao endereço MAC do atacante. A gente já viu algo sobre isso, né? Ao atribuir o endereço IP do gateway, né? O roteador lá do cara legítimo, resultando no desvio do tráfego de rede. Esse tipo de ataque é conhecido como, galera, já de cara, né? ARP spoofing, né? Efetivamente, tá bom? Afinal de contas, o ARP spoofing é o ataque em que um atacante realmente envia mensagens ARPs falsificadas para envenenar a tabela ARP dos dispositivos da rede, para justamente associar o seu próprio endereço MAC a um endereço IP legítimo. Aí, ou seja, você acha que está se comunicando com um endereço IP legítimo, mas não, na verdade, todo o teu pacote que está indo em direção ao IP legítimo, na verdade, está indo em direção ao sistema do atacante, beleza? Questão número 18, estamos chegando lá, vamos lá. Um atacante realizou um ataque de negação de serviço DOS ou DDoS, enviando pacotes fragmentados que, ao serem reassemblados, galera, isso aqui, na verdade, reassemblado, ao serem reconstruídos, que ao serem reconstruídos excedem o tamanho permitido, causando falha do sistema do destino, ou seja, o destino não consegue remontar os pacotes. Esse ataque visa sobrecarregar a capacidade do sistema de processar pacotes fragmentados, resultando em sua queda. Esse tipo de ataque é... E aí? Qual que vocês acham, hein? Qual que vocês acham? Ataque de negação de serviço?
Bom, galera, vamos lá. O ataque que realmente, né, que são fragmentados, né, por exceder o tamanho permitido, exceder, a palavra aqui, né, ele já fala, né, exceder o tamanho permitido, seria o nosso Ping da Morte, Ping of Death, né? Professor, mas não seria o Smurf Attack? A gente viu lá que o Smurf Attack, a gente tem a possibilidade de enviar um ICMP, Echo Request para amplificar o tráfego. Sim, né? O Smurf Attack permitia isso, mas ele não envolve a fragmentação de pacotes efetivamente. Beleza? Tranquilo? Por isso que não seria o nosso gabarito também. O Ping of Data, ele vai envolver o que? O envio de pacote ICMP, por exemplo, que serão fragmentados. E quando esses pacotes chegarem lá efetivamente no destino, eles serão reconstruídos. Beleza? Ou seja, reassemblados, ou seja, reconstruídos. Né? Quando esses pacotes que chegarem lá, eles outrora estão fragmentados, excedem o tamanho permitido, aí sim vai ocorrer, o sistema ele não vai conseguir, né, por conta desse tamanho, né, que foi excedido, não vai conseguir remontar o pacote, reconstruir o pacote, e aí vai ocorrer falha no sistema, beleza? Então o nosso ataque, né, que mais se assemelha a esse tipo de ataque, de fragmentação, né? Realmente seria o nosso Ping of Death, beleza? O IP Fragmentation, embora envolva, né, fragmentação, né? O IP, ele visa, esse IP Fragmentation Attack, visa sobrecarregar a reconstrução de pacote, mas o Ping of the Air, ele é mais específico nesse tipo de ataque, beleza? Mas é importante a gente trazer aqui como conhecimento o IP Fragmentation, beleza? Tranquilo? IP Spoofing, o próprio nome já diz, né? É IP Spoofing, ou seja, envolve a falsificação, né, de pacotes IPs, beleza? Tranquilo? E o nosso SymFlood é aquela inundação lá de flags, né? Sim, muito usada aí nos ataques de DDoS amplificados ou refletidos, beleza? Ou seja, o SymFlood é aquele ataque TCP que envolve pacotes sim, né? E não necessariamente não uma fragmentação do protocolo IP, beleza? Do pacote IP, né, no caso. Questão de número 19. Uma empresa sofreu um ataque de negação de serviço em que um grande volume de pacote ICMP fica ligado, Echo Request, ou seja, aquele lá Type 8, com código Type 8, foi enviado a vários endereços IPs da rede, resultando em respostas ICMP amplificadas e sobrecarregando o alvo com tráfego excessivo. E aí, galera, qual o tipo de ataque? Aqui já ficou claro, né? Quando a gente tem esse tipo de ataque, o nosso gabarito aqui é o Smurf Attack, né? Opa! É o nosso Smurf Attack, beleza? Ou seja, é justamente o Smurf Attack que explora essa amplificação. Beleza? Amplificação de pacote ICMP Echo Request ao enviar mensagens para um endereço, geralmente é endereço de broadcast, né, onde é o endereço que vai permitir que a gente envie pacote para todas as estações de trabalho na rede, beleza? Resultando isso, obviamente, em múltiplas respostas enviadas ao alvo, beleza? Questão de número 20, estamos chegando no fim, galera, vamos lá. Um atacante enviou uma série de pacotes SIM para o servidor de uma empresa. Opa, a gente já viu isso, né? Uma série de pacotes SIM para um servidor de uma empresa, mas nunca completou o handshake TCP. Lembra daquilo? Quando a gente fala do TCP, a gente tem o three-way handshake, ou seja, primeiro a gente envia um pacote SIM para o destino vai enviar o SIM ACK, né? E a origem, em tese, terá que enviar o ACK para fechar o three-way handshake, beleza? E aí, obviamente,
começar aquele tráfego de mensagens, né? Após esse three-way handshake, ou esse aperto de mãos, né? Digamos assim. Vamos lá. Como resultado, o servidor ficou sobrecarregado com conexões meio abertas. Ou seja, é como se... Deixa eu botar de outra cor. É como se eu enviei o sim, a origem, né? Enviou o sim e o destino enviou o quê? O sim ACK, mas não teve o retorno do ACK. Certo? Enquanto isso, o destino, enquanto não tem essa flag ACK, o destino tá ali, ó, ainda ocupando recursos. Beleza? Aguardando essa resposta do ACK para o aperto de mãos ali para poder trafegar dados. Beleza? Esse ataque a gente já viu, né? Conhecido como sim loading. Beleza? Tranquilo? Questão de número 21. Deixar vocês fazendo aí enquanto eu bebo mais um pouco d'água aqui, só um minutinho. Vamos lá. Em uma rede corporativa, um atacante enviou resposta DHCP falsificada a cliente, atribuindo-lhes endereços IPs incorretos. Olha que interessante, aqui já é diferente, né? Endereços IPs incorretos e servidores DNS maliciosos, ou seja, ele está forjando a alocação de endereços incorretos. Tá? Ele não está sobrecarregando a alocação de endereço. Ele está, na verdade, modificando, né, falsificando essa alocação. Isso resultou na redireção do tráfego do usuário para sites controlados pelo atacante. Galera, quando tem alteração, modificação, quando envolve falsificação, cara, já de cara, é o DHCP spoofing, né? É o spoofing. Lembre-se sempre disso. Falou em spoofing, envolve falsificação. De que tipo de resposta? No caso aqui é do protocolo DHCP, para fornecer configurações maliciosas aos clientes. Beleza? Questão de número 22. Uma empresa foi alvo de um ataque onde o atacante conseguiu o quê? Alterar o cabeçalho das mensagens de e-mail. Cabeçalho, fazendo com que parecessem enviadas de um remetente o que? Confiável. Isso foi utilizado para enganar os destinatários e obter informações confidenciais. Esse tipo de descrição de ataque, né? Para esse tipo de ataque é conhecido como... E aí? Qual que vocês acham? Bom, galera, já de cara, lembre-se sempre. Tá alterando, tá modificando. Lembre-se sempre de spoofing. Ou seja, e-mail spoofing, beleza? Ou seja, é no e-mail spoofing que ocorre a falsificação do cabeçalho do e-mail para que ele possa aparecer ali um remetente confiável, beleza? Tranquilo? Questão de número 23. Vamos lá. Uma empresa teve várias contas de usuário comprometida após um ataque onde o atacante injetou scripts maliciosos em páginas web. Injetou scripts maliciosos em páginas webs, tá? Tranquilo? Ele não injetou queries, né? Consultas SQL, ele injetou script. Quando a gente fala em script, em determinados parâmetros, a gente está falando de XSS já de cara. Ou seja, porque são esses scripts que eles serão executados no navegador, ou seja, no lado cliente. No lado do cliente e não no lado do servidor. Beleza? Tranquilo? Essa é a ideia. Tranquilão? Vamos lá. Questão de número 24. Acabando, galera. Um servidor de arquivo em uma rede foi comprometido por um ataque onde um exploit foi utilizado para explorar a vulnerabilidade SMB de Samba, né? Já de cara, permitindo ao atacante executar código remoto, executar código arbitrário e obter o controle total. Galera, já de cara, qualquer vulnerabilidade que venha referente, que esteja direcionada ao protocolo Samba, né? Cara, já de cara,
é o nosso Eternal Blue. Ou seja, o Eternal Blue ele é um exploit, isso é legal vocês saberem, que vai explorar a vulnerabilidade no protocolo do Samba, que é o Server Message Block, para permitir a execução de código e controle total efetivamente, tá, do sistema. Tá? Foi muito utilizada, assim, só a título de curiosidade, essa vulnerabilidade ela foi muito utilizada nos ataques de ransomware, né? WannaCry, por exemplo, NotPetya, né? Só para vocês terem uma ideia, tá? Então, lembre-se disso. Eternal Blue, ataque diretamente ligado ao protocolo Samba. Tranquilo? Questão de número 25, penúltima questão. Vamos lá. Uma empresa sofreu um ataque onde registros. Lembre-se disso. Uma empresa sofreu um ataque onde registros de DNS foram falsificados, redirecionando o tráfego de usuários para um site malicioso que imitava o site legítimo da empresa. O objetivo do atacante era roubar credenciais de login dos usuários. Galera, imagina você aqui, a vítima, quer acessar o globo.com. Tu não vai esquecer isso nunca mais. E para você fazer esse tipo de conexão diretamente ao globo.com, você pergunta ao quê? Ao DNS da tua operadora. E qualquer registro diretamente ligado, qualquer modificação, falsificação aos registros de DNS do servidor DNS da tua operadora, ou seja, um ataque frontal aqui, é o cache poisoning. Já de cara. Tá bom? Ao contrário da última questão, que não foi o DNS cache poisoning, foi o spoofing. Mas o spoofing envolve, muitas das vezes, ali o man in the middle. Tá? Tranquilo? E não é o caso. Ou seja, ele está falando que o atacante ele já está fazendo um ataque frontal nos registros do servidor DNS. Ou seja, ele já está mexendo com o cache poisoning, efetivamente. Tranquilo? Ou seja, este ataque envolve a inserção de informações falsas em cache do servidor DNS para justamente redirecionar o tráfego de usuário para um site malicioso. Tá? Tranquilo? E última questão, vamos lá. Mais uma questão aí de BGP. Um provedor de internet foi alvo de um ataque onde um anúncio malicioso, olha aí, um anúncio malicioso de rotas BGP desviou o tráfego, ou seja, desviou o tráfego de uma rede legítima para uma rede controlada pelo atacante. Teve uma questão igual a essa lá em cima, quero ver se você vai lembrar. Isso permitiu ao atacante monitorar e potencialmente o quê? Alterar, modificar tráfego de dados em trânsito. E aí, esse ataque é conhecido em cima do protocolo BGP como, cara, ele já está fazendo o sequestro ali, né, do tráfego, beleza? Tranquilo? É o nosso BGP hijacking, né? Ou seja, ou o sequestro, muito conhecido como sequestro de BGP. Efetivamente. Ocorre quando o atacante realmente anuncia rotas BGPs falsas para justamente desviar o tráfego de rede para uma rede sob seu controle. Tá bom? Tranquilo? Bom, galera, conseguimos. Deixa eu voltar aqui. Realmente a gente conseguiu chegar até o fim, beleza? E resolver as 27 questões, né? Efetivamente. Então, gostaria de agradecer. Cara, se você chegou até aqui, parabéns, porque você está muito focado, isso demonstra a tua disciplina, né? Realmente a tua vontade de querer resolver questões, de querer trazer conhecimento à tua mente, né? Colocar o conhecimento que você tem em prática para justamente você chegar na prova mais preparado, beleza? Então, tamo junto nessa, no que depender de mim, tô aqui para ajudar vocês. Mais uma vez, peço a tua ajuda aí, dê o feedback, né, aqui nos comentários, se você gostou, se você não gostou, se você quer colocar críticas também, cara, fique bem à vontade, dê teu joinha, se inscreva no canal para as próximas aulas, tá bom? Então, galera, fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima.